Iniciou a gravação. Boa noite novamente. Vocês conseguem ver minha tela? Deu certo? Consigo ver. Deu? Eu Então tá também. bom. O tema da aula de hoje, ele vai ser em torno de um livro, né? Na verdade, não o livro todo, né? Porque o livro todo, ele é bastante extenso e bastante complexo. Mas a gente vai focar em alguns conceitos que esse livro, ele apresenta, tá? Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, para não ficar fazendo barulho, que às vezes eu confundo com o barulho do Meet. Esse livro não vai ser o livro inteiro, né? Porque senão ele é muito extenso e eu tenho muita coisa nele. E então a gente vai focar em alguns conceitos só, né? Que esse livro ele apresenta para a gente. Esse livro ele chama A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. Quem escreveu ele foi Milton Santos, né? Milton Santos é esse senhor simpático aqui. Ele é um brasileiro, baiano. Ele é um dos grandes nomes atuais da geografia, principalmente por causa que nesses livros escritos dele e tudo mais, ele se preocupou em fazer essa fundamentação teórica da geografia. O que isso significa, essa fundamentação teórica? Significa que ele conseguiu abarcar os conceitos e para que esses conceitos eles sejam instrumentalizados por quem está estudando a geografia, né? Então, é como se ele pegasse os métodos da geografia e conseguisse teorizar eles, né? Então, isso facilita com que a gente tenha um olhar geográfico sobre determinado tipo de fenômeno, né? Então, esse patamar que o professor Milton Santos chega, ele não é à toa justamente por causa dessa profundidade que ele dá a esses debates teóricos, né? E que debates teóricos são esses? Deixa eu aceitar aqui. E que debates teóricos são esses? Como o próprio nome do livro já diz, esse livro aqui, o debate sobre o espaço. O que é o espaço geográfico, né? A gente vê tanta matéria sobre geografia, tanta matéria sobre geografia, e às vezes a gente fala, né, se encontra, né, com o conceito de espaço, mas é importante com que a gente entenda, né, o que de fato é o espaço e como esse conceito ele é prescrito pelo professor Milton Santos, que ele é um dos conceitos mais utilizados, é o chamado espaço geográfico miltoniano, que essa visão, né, essa forma de ver e entender o espaço é bastante importante para a gente entender a geografia também. E por que eu estou dizendo isso numa aula, numa semana do Enem, né? Vocês que estão aí se preparando para fazer a prova nesse final de semana, nesse livro, além do conceito de espaço, que é de extrema importância, né? O professor Milton Santos ele vai tratar sobre um outro conceito que ele cai muito nas provas e que às vezes a gente também passa despercebido e a gente também não entende. Que conceito é esse? É o que o professor Milton Santos vai chamar de meio técnico científico informacional. Eu acho que vocês que fazem simulados, essas coisas, vocês já devem ter encontrado, né, lido esse conceito em algum lugar, que é o conceito de meio técnico científico informacional. E às vezes passa batido, né? O que é o conceito de meio técnico científico informacional? O que ele quer dizer e qual é a ligação dele que ele tem com a realidade, né? Então é isso que a gente vai ver. Esse livro aqui, ele é dividido, deixa eu pegar outra anotação aqui. Esse livro ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte ele fala sobre o espaço, né, as noções fundadoras do que é o espaço, e ele vai, na segunda parte, ele dá continuidade a isso, né, a noção de espaço, colocando outros conceitos dentro do espaço, que a gente não vai se aprofundar muito na aula. Depois ele vai falar na terceira parte. Na quarta parte, ele vai falar as temáticas que têm relação com o mundo atual. Por que o mundo atual e por que ele se preocupa com o mundo atual? Porque o meio técnico científico informacional, ele é uma construção histórica, né? Então,
Ele começa desde o que o professor Milton Santos vai chamar do meio natural, né, que já é outra coisa. Depois a gente vai entrar no meio técnico, depois no meio científico, até chegar no meio informacional, que é o período que a gente está vivendo hoje. E o que isso é importante, né, da gente entender também? Isso é importante porque quando a gente fala sobre globalização, que é um dos temas que também cai bastante nas provas, no vestibular, no Enem, a globalização, ela é o conceito no meio técnico-científico informacional exposto ali de uma maneira muito clara para a gente entender. Então, a terceira e a quarta parte desse livro, ele vai tratar muito sobre essa preocupação com a atualidade, né? O que a globalização mudou no pensamento geográfico e como o pensamento geográfico tem que entender a globalização também, tá? Repetindo, se vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone aí também para vocês me fazerem perguntas, tá? Então, esse esquema aqui, esse anagrama, ele vai colocar para a gente, né? Ele coloca de uma maneira bem simplificada o que é, né, o espaço geográfico para o Milton Santos. O que importa nessa organização aqui? Essa organização é importante a gente entender duas coisas. O que é o sistema de objetos e o que é um sistema de ações, tá? Então, para o professor Milton Santos, o espaço geográfico, né, ele é um conceito que ele é totalizante, né? O que isso significa? Um conceito totalizante. Ele é um conceito que ele vai tentar abarcar o espaço de uma maneira geral, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente também encontra um movimento totalizante, um movimento hegemônico dentro da globalização, que é nos dias atuais, o conceito também, a gente precisa também ter esse entendimento de que o conceito do espaço geográfico, ele é um conceito de tudo. Mas se é tudo, então por que a gente estuda, né? Se a gente fala sobre espaço, a gente fala sobre tudo, então... Aí o professor Milton Santos ele vai dizer o seguinte, o espaço geográfico, ele é, primeiramente, formado pelo sistema de objetos, tá? E a gente vai entender o que é o sistema de objetos. Vamos com calma. O sistema de objetos, ele nada mais é do que os objetos em si, o físico, né? O professor Milton Santos ele vai tratar com o fixo e o fluxo, né? O que é o fixo? O fixo é o que a gente entende na parte física, territorial, né? É aquilo que a gente pode ver, sentir, tocar. Então, esse é o sistema de objetos que o professor Milton Santos vai dizer. O sistema de objetos é tudo aquilo que a gente produz. O espaço, ele é produzido pelo homem. O espaço, ele não é algo que ele se deu, né, de uma forma do nada, assim. O espaço, ele é produzido, e a gente vai entender como que a gente produz o espaço. Então, o sistema de objetos é a parte física, né? O que a gente vê, o que a gente toca, são os prédios, os carros, os trens, os aviões, um trator também, é um agrotóxico, então tudo isso faz parte de um sistema de objetos. Mas o sistema de objetos, ele não é o espaço em si. Quem determina o sistema de objetos é o espaço. De que forma? Através do que ele chama, tá aí no slide, de sistemas de ações, né? O que são os sistemas de ações? Quando a gente pega lá, e retorna lá na Grécia Antiga, e vê o conceito da teoria do homem como um animal político de Aristóteles, é justamente isso que o professor Milton Santos ele coloca dentro dos sistemas de ações. O homem, se vocês lembrarem lá da aula de filosofia, o homem ele é um ser essencialmente social. O que isso significa? Que o homem ele não é um ser solitário, ele procurou grupos, né, se agrupar em grupos, para ele conseguir ter uma maneira de ter uma sobrevivência um pouco mais no começo, né, no homem primitivo. Uma vida, uma segurança vivendo em grupo, e depois isso se transformou em vilas, sociedades, cidades, mas a gente é social, né? O que isso significa? É que quando a gente vive em conjunto, a gente começa, através da razão, da racionalidade,
a gente começa a criar, a gente começa a entender os objetos como se fosse uma forma de utilizá-los como ferramentas para conseguir sobreviver e conseguir dar para a gente, né, o sustento próprio, o subsídio próprio. Então, quando a gente pega, por exemplo, deixa eu achar aqui o slide, essa imagem desse homem primitivo, desse primata, não é um homem ainda, é um primata, e ele é uma cena de um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele é um filme bem famoso, e nessa cena, ele acha ali uma ossada de um animal, e ele pega um desses ossos, desse esqueleto animal, e ele utiliza como um porrete, né? O que ele está colocando ali, né, empenhando em relação a esse osso? Ele está utilizando esse osso como uma ferramenta. E essa ferramenta ele vai utilizar tanto para proteger seu território, quanto para tentar produzir ou caçar, e tudo isso faz parte de uma construção, de uma racionalidade que a gente enxerga esses objetos. Então, nesse trecho desse filme, ele é bem emblemático, isso não quer dizer que o homem ele seja assim, mas é o início, né, de toda uma construção de convivência social, que o bando, a partir do momento em que ele faz isso, todo o bando dele começa também a utilizar ossos como ferramentas, né? Então, essa racionalidade que é construída de uma maneira coletiva, que o Aristóteles ele falou aqui, né, que o homem ele é um animal político, um ser social que vive em conjunto, é isso também que o professor Milton Santos ele coloca como esse sistema de ações. Então, o que são esses sistemas de ações? É a nossa racionalidade sobre o determinado tipo de objeto. Então, como que se dá o espaço? Através, né, de uma junção dialética, no sentido de, como que eu posso explicar? A dialética, que é uma relação híbrida, uma relação conjunta, tanto entre o espaço, né, espaço não, desculpa, o sistema de objetos, que são as coisas físicas, né, os objetos em si, e com aquilo que a gente faz com eles, né. Então, o sistema de ações é aquilo que a gente faz com os objetos, né, é a nossa racionalidade colocada em cima deles. Por que isso é importante? Isso é importante porque, justamente, através da utilização desses objetos, a gente chega até o conceito de técnica, que o professor Milton Santos ele vai falar. O homem ele só se relaciona com o meio através da técnica. Num período primitivo, onde que não existiam as técnicas, o fundamento das técnicas, o homem ele não exercia influência sobre o meio. Então, o que ele vai querer dizer em relação com a técnica? O homem ele vai se relacionar com o meio, ele vai ter um meio natural lá, e ele com seu grupo, seu bando, vai se instalar naquele local, e através das técnicas, né, que é a utilização de ferramentas, modificar o ambiente para produzir uma agricultura, ou domesticar animais. Então, tudo isso faz parte de uma técnica, né? De uma forma de você utilizar esses sistemas de objetos em prol do subsídio próprio, da própria sobrevivência. Então, no começo, essa imagem aqui mostra, né, uma mudança entre o nomadismo e o sedentarismo, que é justamente nesse momento em que a utilização da técnica ela vai ser extremamente importante para o homem agir sobre o meio, né? Então, a gente passa do meio chamado meio natural para um meio em que o homem ele tenha influência sobre ele. Aqui, a gente encontra um problema nessa teoria do professor Milton Santos. Por que a gente encontra um problema na teoria dele? Porque ele vai falar, não é simplesmente o homem ter se apropriado dessas técnicas de utilização de ferramentas, de produzir agricultura, domesticar animais. Não é simplesmente isso que vai fazer com que a gente chegue até o meio técnico. O meio técnico ele vai separar com uma outra coisa. Ele vai chamar esse meio aqui, nessa primeira parte, deixa eu só achar lá, aqui. Ele vai chamar esse esquema de meio técnico-geográfico.
o que seria, né, esse meio técnico-geográfico, que ele fala que são meios associados entre o meio técnico e o meio geográfico. O meio geográfico é o nome que ele vai falar sobre o meio pré-técnico, né? Então, ele vai falar, o meio pré-técnico ou o meio geográfico, são as mesmas coisas, eles vão estar associados com o meio técnico. Por que que ele se separa, esse meio técnico geográfico do meio geográfico em si, né? Do meio, o início, né? Do conceito do meio técnico científico informacional, que a gente vê tanto nas provas, né? Ele faz essa separação justamente porque a preocupação dele é o tanto e a potencialidade com que o homem ele modifica o meio para sua sobrevivência. E ele vai dizer o seguinte: as técnicas, né? Por exemplo, dessa foto que é um arado de boi, esse tipo de técnica aqui, eu não sei se a gente pode falar como rudimentar, um conceito certo, mas são técnicas que são consideradas simples, né? É um arado de boi, por exemplo, ele não vai ter um impacto tão grande sobre uma ordem natural que existe no mundo. Ou seja, esse menino está arando a terra para plantar, mas ele vai ter que obedecer todas as regras da natureza, né? Então, vai existir as estações, vai existir os períodos de chuva, vai existir todas as regras naturais, né, que condicionam esse cultivo, essa agricultura. Quando que o homem ele vai fazer essa ponte, né, em relação às condições técnicas e a sua influência, né, da sociedade, do homem, em relação ao meio, né, aonde que o homem vive? É justamente quando tudo isso passa a ser produzido de uma maneira muito mais intensa. E quando isso aconteceu? A partir da Revolução Industrial. Então, para o professor Milton Santos, a Revolução Industrial ela foi o grande marco em que as técnicas que antes eram rudimentares e técnicas consideradas como simples, a partir do momento da construção da máquina, as coisas começaram a se subverter a uma lógica que não é uma lógica considerada natural. Não é uma produção para subsistência, mas sim uma lógica comercial e uma lógica industrial, e não mais essa lógica que a gente enxerga nessa foto, tá? Isso começa somente a partir da Revolução Industrial? Não. O domínio da técnica, ela pressupõe uma desigualdade entre os lugares em que se desenvolvem essas técnicas, né? Existem lugares que vão se especializar em, por exemplo, construir navios, como os europeus fizeram, né, tanto ali no meados do século XV, XVI, ou também, por exemplo, sistemas extremamente avançados de agricultura, que existiu na Ásia, por exemplo, de plantar arroz nas colinas. Então, a desigualdade técnica, ela vai acabar acontecendo no mundo. Porque a desigualdade técnica, ela né, muito importante também da gente falar sobre ela. É porque a desigualdade técnica, ela é justamente o que faz a gente entender que a técnica, dentro do sistema de objetos, é o que vai representar, é o que vai guardar nela toda a estrutura, a linhagem histórica de construção de um determinado espaço. Então, se a gente entende a técnica como um avanço, né, um avanço tecnológico, um avanço técnico, isso vai ficar marcado no espaço através do sistema de objetos. Então, o sistema de objetos vai estar ali marcado. Um exemplo, né, sobre a questão da técnica e o desenvolvimento. Deixa eu só achar o slide aqui. E o desenvolvimento, né, isso, como isso fica marcado no espaço, né. Então, essa foto aqui, ela é uma foto, né, de uma cidade asteca, era uma cidade pré-colombiana, chamada Tenochtitlan. Ela foi construída em cima de um lago, né? Então, se vocês verem aí, tem toda a construção dos edifícios, da cidade, toda em cima de um lago. E essa construção dessa cidade é algo muito interessante, porque elas não são ilhas, né? Elas são construídas em cima de pau a pique mesmo, assim, enfiada no fundo do lago, em que você tinha uma cobertura feita ali com palhas e terras, enfim, e que isso sustentava a construção dos edifícios acima dela.
Isso é um desenvolvimento técnico. O homem, a sociedade asteca, pegou esse meio e conseguiu transformar ele em prol, né, da sua própria sobrevivência, né? Principalmente considerando ainda que o povo asteca era um povo bastante, era uma cultura bastante agressiva em relação às outras comunidades, então isso acabava também servindo como uma proteção, né? A pessoa tem que atravessar o lago para chegar até a cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa cidade aqui, ela, né, a gente entende que ela foi utilizada uma técnica, né, a sociedade utilizou uma técnica para construir ela em cima do lago, porém, quando houve a colonização dos espanhóis, né, tanto aqui no caso que essa cidade se localiza no México, né, são os astecas, quanto também para as populações andinas aqui, durante a Cordilheira dos Andes também. Mas quando houve a colonização, essa cidade aqui, ela acabou sendo dizimada, ela acabou sendo destruída, e esse lago ele foi soterrado para a construção de uma nova cidade, que hoje é a cidade do México. Está aparecendo as fotos aí na imagem de vocês. Então, a cidade do México, ela foi construída em cima dessa cidade que foi destruída. Por que eu estou dizendo isso? É porque olha como que o desenvolvimento técnico, né, de um povo para o outro, ele surte diferenças, né? Para os espanhóis conseguirem construir a sua cidade, eles tiveram que soterrar o lago, porque eles não tinham desenvolvimento técnico capaz de construir uma cidade em cima do lago, igual o Tenochtitlan era construída. Então o lago foi aterrado, o que sobrou do lago está nessa fotinha aqui no canto inferior direito aqui, e o que sobrou do lago foi isso, né? Então, existe uma técnica a ser empregada, e essa técnica, ela fica marcada no espaço como um registro histórico, tá? Então, quando a gente vai em um determinado local e a gente vê determinados edifícios sendo construídos com uma determinada arquitetura, pipipipopopó, ou a gente vê edifícios que são edifícios extremamente tecnológicos, como a gente vai lá na Avenida Paulista, tem aqueles prédios espelhados gigantes, isso está representado no sistema de objetos, que não é só os prédios, o sistema de objetos, mas os prédios fazem parte do sistema de objetos, ele está ali impresso, né, o tempo histórico que foi construído nesse determinado local. Então, fica registrado, né, esse sistema histórico. O que o professor Milton Santos ele vai falar que como ele vai chamar esse sistema, esse impresso histórico, né, essa linha histórica que a gente enxerga, né, no meio físico. Ele vai falar que isso vai se chamar rugosidade. Deixa eu achar o slidezinho aqui. Rugosidade. O que é a rugosidade? A rugosidade é justamente isso que eu acabei de falar, né? Existem, né, a história, ela está impressa no sistema de objetos, no meio físico, né, no que ele chama de fixo. Então, a história, ela está impressa aí. Então, essa história impressa, né, em determinado local, no meio, ele vai chamar de rugosidade, que é como se fossem marcas, né, são marcas da história que vai estar impressa ali nesse meio, tá? E a rugosidade, ela tem algo muito interessante, porque ela também exerce um conflito em relação aos sistemas de ações. Um exemplo, a Débora e o Gui e a Marcela vão conhecer esse lugar, acho que vocês de Franca não vão conhecer, eu acho, mas esse prédio aqui, ele é um exemplo bastante interessante disso, desse conflito entre o que é velho e o que é novo, né? Esse local aqui, são galpões, né, que eles são construídos aqui na cidade de Presidente Prudente, e eles foram galpões que foram utilizados muito perto da linha férrea, né, como se fossem galpões onde que os produtores agrícolas aqui da região, essa foto da direita aqui, ela tem uma datação de 1937, em que
os agricultores, eles iam ali e depositavam, né, ou faziam comércio, ou depositavam ali sua produção para conseguir escoar para a linha férrea levar, né, a linha férrea daqui, ela chega até Santos, se eu não me engano, posso estar errado, acho, não sei se é até Santos ou até São Paulo, mas ela chega, né, até o litoral para ali de navio ser exportado, né. Então, as linhas férreas aqui no estado de São Paulo, elas foram bastante importantes por isso, né. Então, esses galpões, eles serviam basicamente para isso, né. Então, ficava ali do lado da estação de trem, aonde que tinha ali o comércio, onde que os agricultores conseguiam exportar sua produção, né. Então, essa foto aqui, uma foto histórica desse período, né, mostra até os trabalhadores ali. Por que eu estou dizendo isso quando eu falo sobre o conflito da rugosidade, né, da marca histórica com o novo, né? E isso também acaba fazendo uma ligação com sistemas de ações. Porque, atualmente, esses galpões, eles foram reformados, né? E a reforma desses galpões fizeram com que esse local, ele hoje se tornasse um centro cultural, né? Chama Centro Cultural Matarazzo. Matarazzo é uma família da elite paulistana aí, que a gente conhece de outros carnavais. Para quem não conhece, depois dê uma pesquisada aí para saber quem que é a família Matarazzo. Então, esses galpões, eles se tornaram, né, já deixaram de ter a sua função inicial, e eles se tornaram uma escola de arte e um centro cultural. Por que eu estou dizendo isso, né, em questão à rugosidade? A técnica, né, da construção do prédio, uma técnica urbana que enfim, ela estava ali, né, no meio físico. Você ia lá, você conseguia sentir o prédio, você conseguia ver o prédio, as pessoas trabalhando no prédio, e ela fica, né, a linha férrea parou de funcionar, porém, o registro histórico, essa marca, né, essa rugosidade, ela ficou impressa ali, através desse galpão, né. Então, você tinha ali um galpão que estava ali sem uso, mas estava ali, e você sabia que esse galpão, historicamente, ele foi um local de comércio, tudo mais. Quando chegou na atualidade e restauraram esses galpões e utilizaram eles como uma escola, um centro cultural, é que a gente entende que o sistema de objetos, ele vai ter o seu registro histórico impresso, né? O prédio, esses galpões, são os mesmos de 1937. O que muda? O uso deles, né? Então, o que isso significa? É que os sistemas de ações, lembra quando a gente falou do sistema de ações no começo? O sistema de ações vai fazer com que a nossa racionalidade coloque usos sobre os objetos. Não só a ferramenta lá do primata, utilizando, né, o osso para bater nas coisas, mas a gente também carrega essa racionalidade e essa intenção de uso sobre os objetos até os dias atuais. Então, esse prédio, ele é um registro histórico, porém, ele vai ter uma outra intencionalidade, ele vai ter uma outra racionalidade que está nele, né, e ele está sendo utilizado através disso. Então, a rugosidade é isso, né, tá ali o prédio, e existe esse conflito entre o que é o novo, né, o que são as novas intenções, os novos sistemas de ações, né, as novas racionalidades, as novas intenções, né, os novos pensamentos sobre os objetos, e os objetos em si, que estão no espaço, né. Então, a rugosidade, ela vai apresentar esse conflito entre o que é novo e o que é o considerado antigo, histórico, enfim. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper aí, tá? Deixa eu só retomar o fio da meada aqui. Então, a técnica, ela basicamente, ela tem essa lógica, né, para o professor Milton Santos, e ela é extremamente importante porque é através dela que a gente vai se relacionar com o meio, né? E se relacionando com o meio, né, o homem, e o meio, né, antes natural, depois pré-técnico ou geográfico, e depois o meio técnico, científico e informacional, eles só recebem esse nome, a gente só consegue ter esse entendimento sobre ele através da técnica humana, né?
O meio natural é o meio onde que o ser humano ainda não exerceu influência. Depois a gente tem esse meio chamado geográfico e pré-técnico, que o homem ele começa já a desenvolver as suas técnicas. Durante a história, né, essa desigualdade técnica, ela exerceu não só as diferenciações entre as regiões e em relação à cultura e à economia, mas ela também ela exerceu, né, influência sobre as políticas, né, dessas desigualdades técnicas. Ele vai chamar de políticas das desigualdades tecnológicas, né. O exemplo que eu dei da Tenochtitlan e agora a Cidade do México, ela representa justamente como essa política ela foi aplicada, né? Porque se as técnicas, elas têm uma linha histórica e ela é uma linha de desenvolvimento, e lugares desenvolvem sua técnica de maneira diferenciada, no momento em que vai se aplicar uma política sobre essas desigualdades tecnológicas, é que vai existir agora o domínio de um território sobre o outro, né? Então, se é considerado um território mais avançado tecnicamente que o outro, então esse território ele vai exercer um tipo de dominação sobre o outro. Quando que isso começa a acontecer? Justamente quando houve, né, as grandes navegações, né? Começou no século XV e século XV, XVI ali, começaram a ter as grandes navegações, e essas grandes navegações fez com que, né, os europeus, né, que tinham desenvolvido ali técnicas navais e outros tipos de técnicas, dominassem outros territórios, né? Então, essa política de desigualdade tecnológica é o que é a explicação, né, uma explicação dada pelo professor Milton Santos sobre o sistema colonial. Como exemplo, eu trouxe aqui, né, dois exemplos. Esse, no caso, ele é um sistema colonial do Brasil e Portugal, né, no século XVI até o século XIX, que é o chamado comércio triangular, né? Quando os portugueses eles iam até o continente africano, eles sequestravam ali as pessoas e traziam para o Brasil, essas pessoas sequestradas, e aqui no Brasil elas eram escravizadas, e aqui no Brasil elas trabalhavam nas chamadas plantations, que são grandes fazendas produtoras de monocultura e utilização da mão de obra escrava, e essa produção que acontecia no Brasil colonial, ela não era uma produção para suprir uma necessidade local, ela era uma produção para exportação. E para onde ia essa exportação? Retornava para a metrópole, né? Por que que isso acontecia? Porque existia uma desigualdade técnica entre os territórios, tanto em relação aos europeus e ao povo europeu e ao continente europeu, quanto também em relação ao continente africano e ao continente sul-americano, né? Outro exemplo, né, da desigualdade técnica, e esse exemplo, ele é um exemplo muito mais, como fala, mais gritante, né, mais expressivo, é o neocolonialismo que aconteceu no século XX, que foram a dominação, né, do continente africano pelos europeus, né? Aqui na imagem tem a primeira foto ali, que mostra a imagem pela vestimenta, é um general e ele está repartindo um bolo escrito África, né? E do lado direito aqui é um mapinha sobre os países que foram dominados, né? De acordo com os países europeus, né? Por que eu falo que é muito mais gritante esse exemplo? É porque nesse momento do século XX já existia um desenvolvimento industrial, né? Porém, esse desenvolvimento industrial, considerado pelo professor Milton Santos como um desenvolvimento técnico também, né, desenvolvimento da tecnologia, faz com que fique mais gritante ainda, né, essa diferença técnica entre um lugar que está industrialmente desenvolvido para uma região que não está industrialmente desenvolvida. Então, isso também faz com que, essa diferença faz com que haja, né, essa dominação. Então, o continente africano ele foi colonizado, esse movimento a gente chama de neocolonialismo, né? Então, o continente africano foi colonizado pelos países europeus que já tinham um desenvolvimento técnico sobre a indústria, né? Sobre as máquinas, sobre uma produção industrial.
Então, essa diferenciação também é uma das explicações, né, que o professor Milton Santos ele coloca em relação a um território e outro, a uma dominação de um território e outro, tá? Deixa eu recuperar aqui o fio da meada também, de novo. Eu tinha alguma coisa para falar sobre essa parte. Ai, meu Deus. Das desigualdades, desenvolvimento técnico. Bom, vamos dando prosseguimento. Se eu lembrar, eu volto. Então, né, a partir da Revolução Industrial, é que o professor Milton Santos ele vai dizer o seguinte: o meio, né, que era considerado um meio pré-técnico ou um meio geográfico, ele vai passar a ser um meio técnico. E, ao mesmo tempo, né, de maneira sem conseguir dissociar uma coisa da outra, também vai ser considerado como um meio técnico-científico, né? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que existe um caminho, né, que a sociedade humana ele vai percorrer do meio natural, né, onde que não tem interferência do homem, até o meio técnico-científico, que isso se dá, né, na Revolução Industrial. Eu tenho aqui algumas fotinhas para exemplificar para vocês. A primeira foto é uma ilustração sobre como seria, né, um chão de fábrica na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, ali no século 17, 18. Depois, a considerada segunda Revolução Industrial, né, com o desenvolvimento das linhas de produção, as linhas de montagem, com o Fordismo. E a terceira seria um chão de fábrica, né, de uma construtora de automóveis, que no caso está representando aqui, né, no caso, a terceira, chamada Terceira Revolução Industrial, que é o movimento do toyotismo, né, a produção do toyotismo. Então, a partir da Revolução Industrial, onde que construíram máquinas, né, e essas máquinas, elas tiveram proporções de produção extremamente grandes, é que o professor Milton Santos ele vai falar, a partir desse momento, né, o que a gente chama, né, do meio técnico e também o meio também científico, eles se desenvolvem não é porque um acaba que começa o outro, né, eles vão se desenvolvendo de uma maneira dialética, né, eles vão tendo influência um sobre o outro. Então, ele vai dizer o seguinte, essas produções, né, que por máquinas e o aumento da produção extremamente grandes, vai fazer com que o homem, ele não apenas, né, se desenvolva de uma forma de um sistema capitalista ou também de um sistema político, mas ele vai mudar a nossa forma de se relacionar com o meio. E é isso que vai ser muito importante aqui nesse conceito. Então, quando vocês encontrarem na prova algo falando sobre o meio técnico-científico informacional, é bastante importante vocês lembrarem que esse conceito, ele trata exatamente como o homem, ele se relaciona com o meio. Então, as máquinas mudaram, né, a forma da sociedade dos homens de enxergar e de ter essa relação com o meio. De que forma, né, isso mudou a partir da Revolução Industrial? Primeira coisa, se aumenta a produção, vai ter que aumentar a extração de matéria-prima. Então, vai mudar, vai existir, vai começar a ter novas formas de extração de matéria-prima, né? Então, vai ter um desenvolvimento não só na indústria, na cidade, mas também vai ter que ter um desenvolvimento no campo, né? Ou vai ter que ter um desenvolvimento na extração de combustíveis, no caso da primeira Revolução Industrial, não porque ele era movido a vapor, basicamente, mas na segunda Revolução Industrial, isso se tornou muito importante, né? A extração de combustíveis para mover essas máquinas. E, né, o que é uma ruptura, considerada também pelo professor Milton Santos como uma ruptura muito grande, é que a produção, né, das coisas, a produção dos objetos, dos produtos, ela vai deixar de ter o limite da capacidade produtiva do homem e vai passar a ter um limite da capacidade produtiva da máquina. Então, isso é extremamente importante nessa etapa, porque o homem ele já não vai mais ter o poder, né, de controle tão grande assim e uma ligação tão próxima com a produção. Quem que vai produzir? As máquinas.
O limite produtivo vai ser as máquinas vão ditar o ritmo de produção. Então, essa transformação, né, a partir da Revolução Industrial, para o professor Milton Santos, é de extrema importância, não só da primeira, mas da segunda, da terceira também, e a gente vai ver né, um pouco sobre elas. Então, né, esse meio técnico vai ter essa mecanização, né, do espaço, ou seja, quem vai ditar a produção do sistema de objetos? As máquinas. Então, o espaço ele está mecanizado, né? Eu escutei um barulho, não sei o que. Ah, tá, é pergunta. Ana, quando você quiser fazer pergunta, você pode ligar o microfone aí, viu? Então, o meio técnico é a parte rural e o técnico científico é na Revolução Industrial, é isso? Não. O meio técnico, ele a partir da Revolução Industrial também. O que é essa parte rural é a chamada do meio geográfico, ou pré-técnico, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, não precisa ser necessariamente rural também, viu? Já existiam, antes da Revolução Industrial, já existiam, né, formação de cidades e tudo mais. Então, ela é uma forma de falar que as indústrias, né, essa técnica tão avançada que vai fazer com que o homem tenha todo esse poder de transformação do meio, ela não estava sendo tão desenvolvida, ela não foi tão desenvolvida até esse momento. Por isso que ele vai chamar de pré-técnico. Então, o homem, né, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui que pode representar isso. Tá lá, tá lá. Essa daqui serve de novo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o homem, ele está modificando o meio, né? Ele está colocando ali o arado, né? Ele está modificando o solo. A construção do arado também faz parte do sistema de objetos, né? Ele domesticou os bois, né? Para conseguir guiar esse arado. Então, tudo isso faz parte, né, da técnica. O que o professor Milton Santos ele vai dizer é que existe, né, essa técnica, ela não faz com que o homem ele tenha tanto poder de modificação do meio, igual ele tem depois da Revolução Industrial com a construção das máquinas, né? Então, nesse momento, o homem ele estava numa condição, né? Ele conseguia modificar o meio, mas nem tanto, assim, não com tanto impacto depois da Revolução Industrial. E também o homem, né, aqui nesse caso, né, no período antes da Revolução Industrial, ele estava, né, ele tinha, como falo, uma obediência às leis naturais, por exemplo, no caso das estações e tudo mais. E depois da Revolução Industrial, com a construção das máquinas, quem vai ditar o tempo produtivo é as máquinas, né, e não mais o homem, e nem a natureza, no caso. Respondi? Assim, eu consegui entender. Tá. Se tiver pergunta, pode abrir o microfone e me interromper, porque eu não consigo ver a tela aqui da sala, tá? Aí você pode me interromper, abrir o microfone aí e grita. Então, o meio técnico, ele né, esse espaço mecanizado, né? Se o homem produz as máquinas e as máquinas vão produzir o espaço, o sistema de objetos, então ele é um espaço considerado mecanizado. Com a construção dessas máquinas, né, no sistema industrial, ela vai fazer com que o nosso sistema de ações também muda, tá? Então, essa relação de influência entre um e o outro, que constrói o espaço geográfico, ela também vai mudar a partir disso. Por que mudar? Porque se a gente produz um monte, a gente precisa vender um monte. Então, vai existir a construção de um pensamento, né, de um sistema de ações, onde que a gente vai precisar, né, desenvolver, né, por exemplo, um padrão de consumo. Se produz, tem que vender. A gente vai conseguir construir também formas de transporte desses produtos, né, além das formas de extração de matéria-prima. Então, tudo isso faz parte de um novo pensamento, uma nova racionalidade sobre as coisas, tá? Aqui no slide está dizendo, né, que há também, né, a supressão das regras e das lógicas naturais, né? Então, é isso que a gente precisa também ter
como bastante claro na nossa cabeça essa supressão dessas regras e da lógica natural. Vamos pegar um exemplo, né, que a gente tem, que é o caso da produção da uva aqui no Brasil, né? A uva, ela é um fruto, né, uma fruta, não sei se é um fruto ou uma fruta, acho que é uma fruta, não sou muito bom em biologia, que ela é de um clima, né, um clima temperado e um clima mediterrâneo, né? Ela não é nativa do Brasil. Porém, ela foi trazida para cá. Por causa das suas condições naturais, né, de se plantar um pé de uva e do pé de uva sobreviver às condições de determinado local que não seja o seu local de origem, aqui no Brasil seria apenas o sul, né, onde que teria um clima que seria um clima mais ameno, em que o pé de uva suportaria. Nos dias atuais, né, um dos maiores produtores, né, de uva do Brasil, né, tirando ali o Rio Grande do Sul, né, que é o maior, é Pernambuco. Então, olha só como que o trem é doido. Uma fruta, um pé de fruta, que ele vem de uma condição climática que é mais fria, né, mais amena, ele chega aqui e ele consegue ter uma alta produtividade no estado do Pernambuco, que é calor para boné. Então, imagina só como que isso chegou a acontecer, né? Então, você colocar, né? Você vai somando os dados que você lembra, né? A mecanização do campo, né? A utilização das máquinas, né? A utilização de transgênicos, a utilização de agrotóxicos, a utilização de insumos, tudo isso faz com que a gente consiga ter uma produção de uva no estado do Pernambuco, aonde que não é uma condição climática favorável para esse tipo de planta. Então, tá vendo como que existe uma lógica natural, e essa lógica natural, ela foi suprimida, né, por um sistema industrial, né, de construção do espaço, né, utilização dos objetos do espaço, né, como as coisas que existem, e existiu essa supressão das lógicas naturais, né. A uva não era para dar no estado de Pernambuco, era para você colocar uma semente de uva no chão do estado do Pernambuco, é para ela secar no chão dela, né. Não é para ser um exponente tão produtivo assim como é o Nordeste brasileiro em relação não só à uva, mas como todas as frutas, né? Principalmente as que o Brasil exporta, né? O Nordeste hoje ele é um grande exportador de frutas, né? E então existe, né, a supressão dessas regras que são regras naturais em detrimento de uma lógica que é uma lógica que ela está sendo imposta justamente por um sistema mecanizado. Aí o professor Milton Santos vai falar, esse meio técnico, né, que está sendo desenvolvido, ele também vai ter relação com movimentos, com um meio científico. Por que o meio científico? Porque a ciência, ela vai ajudar a desenvolver essas técnicas, e essas técnicas vão fazer com que haja esse aumento produtivo das coisas, né? Então, tudo isso faz parte de uma lógica, que é uma lógica que ela faz parte dos sistemas de ações, mas ela tem essas mudanças, né, a partir de determinado momento. Outra coisa que é importante da gente dizer é que, né, dentre todo esse pensamento, né, do professor Milton Santos, né, de construção dessa linha histórica, do desenvolvimento da técnica, da relação do homem com o meio, o professor Milton Santos ele também vai dizer que vai existir forças que são forças consideradas hegemônicas, né? O que são forças hegemônicas? São forças que elas não são discutíveis, né? O que é um poder hegemônico, por exemplo, se a gente for pensar na história? Então, um poder hegemônico de um rei na Idade Média. Então, era um cara que ele tinha um poder absoluto ali, né? A hegemonia é aquilo que não é contestado, né? E para o professor Milton Santos, os poderes hegemônicos do espaço, né, que é, no caso, o que ele trabalha aqui, é o considerado a política. Deixa eu achar o slide, tem um slide falando sobre isso. Barará. Enfim, vou adiantando. É a política, a cultura
Aqui, a política, a cultura e a economia, né? Então, é sempre importante da gente entender, né, todos esses exemplos que eu falei para vocês, é importante a gente entender tudo isso inserido dentro desses atores que são considerados hegemônicos. Deixa eu ver se tem outra. O Lucas está com dúvida. Com meio técnico, tipo, antigamente o pessoal trabalha na agricultura perto do rio, mas nos dias atuais houve mudança, tipo, de desvio dos rios das águas. Isso é um meio técnico? Exatamente. Muito bem, Lucas, é isso mesmo. Eu trouxe até uma foto aqui de exemplo sobre isso. Ou eu não trouxe? Aqui. Essa daqui é uma foto, né, no caso que o Lucas perguntou sobre, por exemplo, o desvios das águas, né? Essa foto aqui é uma foto de uma das canalizações, né, da transposição do Rio São Francisco. Então, olha como o meio técnico, né, a utilização da técnica, dos tratores, do maquinário, elas conseguem, né, modificar o espaço de uma forma que ela suprime todas as leis da natureza. O curso natural do rio não era para ser esse. Mas, então, existia uma obra ali que fez com que essa transposição de o Rio São Francisco, né, em vez da água ir seguir reto para uma linha, fosse despejada para outra direção. Então, é exatamente isso, o meio técnico, né? Conseguir modificar, né, ter essa interação, né, da máquina com o espaço, né? Que ela já vai conseguir ditar as regras e suprimir todas as regras ou as leis naturais que existem, né? Respondi, Lucas. Tomara que sim. Se ficou dúvida, você pergunta de novo aí que a gente continua. E o meio técnico, né? A partir desses fatores hegemônicos, né, que o professor Milton Santos ele vai colocar como fatores hegemônicos, cadê? Aqui. A economia, a cultura e a política, né, vai fazer com que o movimento da construção desse espaço, eles vão cada vez mais se tornar abrangentes, né, vão cada vez mais ir tomando proporções de território muito maiores, né. Então, aí o professor Milton Santos ele vai falar assim, o meio técnico-científico e informacional, né, ele é justamente esse movimento, né, de abarcar o mundo todo dentro de uma mesma lógica, né? Então, as técnicas vão passar por uma mesma lógica, a ciência ela vai ter uma mesma lógica, ela vai sofrer uma padronização, as informações também. E quando isso começa a acontecer no mundo, né? Isso começa pós Segunda Guerra Mundial, né? E o professor Milton Santos ele destaca que só a partir dos anos 70 que os países subdesenvolvidos eles vão acabar conseguindo, né, entrar dentro desse jogo todo, desse emaranhado de coisas, né? Então, né, todas essas técnicas desenvolvidas, a ciência desenvolvida a partir da Segunda Guerra Mundial, elas também vão pressupor a informação. O que isso quer dizer? Foi justamente na Segunda Guerra Mundial é que as tecnologias de informação elas vão começar a ter um desenvolvimento muito avançado. Eu não sei se vocês já assistiram ou se vocês lembram de um filme chamado O Jogo das Imitações, eu acho o nome dele. É daquele rapaz que ele consegue decodificar as máquinas nazistas de códigos, né? E assim ele consegue, né, desenvolver um sistema de informática, né? A partir dele, né? Começa a se desenvolver os sistemas de informática. Então, o desenvolvimento desses sistemas de informação, ele vai estar tomando uma importância muito grande a partir da Segunda Guerra Mundial. Se a gente for fazer uma contextualização bem breve, assim, né, a Segunda Guerra Mundial foi a guerra entre o chamado Eixo, né, que foi o bloco nazi-fascista da Itália, da Alemanha e do Japão, contra, né, o chamado aliados, né, que foi a União Soviética, os Estados Unidos e a França. Quando os aliados eles vencem a guerra,
existe um racha entre dois blocos considerados blocos hegemônicos, né? Que no caso, um foi o bloco capitalista dos Estados Unidos e o outro o bloco socialista, né, da União Soviética. Por que eu estou dizendo isso em relação a gente entender tanto a questão da importância da informação dentro da construção dos territórios e dentro da lógica do espaço? É porque, a partir desse momento, esses dois blocos, né, eles se tornaram blocos políticos, blocos econômicos também, mas eles também se tornaram como blocos culturais, né? E um exemplo muito grande disso foi a gigante influência, né, que o pensamento, né, que foi oriundo das políticas norte-americanas, eles tiveram influência aqui no Brasil no golpe de 64, né, do golpe militar de 64. Ou seja, dentro da população brasileira existia um pensamento que era um pensamento anticomunista, né? Por que anticomunista? Porque fazia parte de um outro bloco hegemônico, que não seria o bloco que o Brasil estava inserido. O Brasil estava inserido em um bloco capitalista norte-americano. Então, esse pensamento anticomunista, né, foi uma grande influência dessa rede de informações que foi construída pela hegemonia norte-americana dentro desse bloco, né? Então, a informação, ela passou a ter uma importância muito grande, e ela passou, a partir desse momento, a ser produzida e a ser veiculada. O que isso muda no nosso pensamento aqui, dentro da lógica do espaço? Isso muda porque o território, o espaço, os sistemas de objetos, eles vão passar por uma nova transformação. Que transformação é essa? É justamente uma sociedade organizada em redes, né? Tem um outro cara, ele não é geógrafo necessariamente, eu acho, né? Não tenho certeza, mas ele chama Manuel Castells. Ele tem um livro que chama Sociedade em Redes, né? Essa sociedade em redes é justamente as relações, né, humanas e as relações entre sociedades, as relações entre pessoas, cada vez mais tomar proporções e velocidades e altas tecnologias que são capazes de fazer isso, né? E o que isso muda, né, na nossa relação com o meio? Isso faz com que a gente entenda, né, o território e o espaço como um território reduzido, né? Um exemplo muito grande, um exemplo como fala, bem, que demonstra bastante isso, por exemplo, eu vou pegar o meu caso, né, que é descendente nipônico, né, japonês, e se vocês foram pegar as primeiras vindas dos japoneses para o Brasil, né, eram viagens de navio de 3 meses, né, então, o cara montava lá no outro lado do mundo, demorava 3 meses de navio para chegar no Brasil. Nos dias atuais, eu consigo fazer uma ligação, por exemplo, com o meu irmão que mora lá, eu consigo fazer uma ligação com ele de vídeo e conversar com ele ao vivo, né, em tempo real. Então, observa como que a ideia, né, da construção dessa sociedade de redes, ela acaba encurtando o espaço e o tempo, fazendo com que as coisas sejam cada vez mais afobadas, cada vez mais produtivas, cada vez mais rápidas, né? Então, o nosso sistema de ações, né, a nossa racionalidade sobre o sistema de objetos, ela muda, né? Nossa relação com o meio, ela muda, a nossa relação com os objetos mudam, os objetos em si mudam, né? A gente está tendo essa aula aqui ao vivo, vocês da casa de vocês e eu da minha casa, né, através, né, de um celular, de um computador. Então, o sistema de objetos também são construídos para conseguir suprir esse novo modelo de construção do espaço, que agora não é apenas técnico, não é apenas a máquina, também é científico informacional. Então, essa é a ideia que o professor Milton Santos ele vai colocar. A informação nos dias de hoje, ela é tratada com um privilégio e com uma importância gigantesca, né? Tanto é que a gente está vendo aí, por exemplo, o WhatsApp fazendo contratos com o Facebook para conseguir disponibilizar informações sobre a gente, por exemplo, né? Uma rede de computadores está fazendo acordos comerciais para conseguir disponibilizar uma informação, né, a informação das pessoas para
para uma rede social. Então, a informação, ela passou a ter importância, e não só uma importância... Houve um barulhinho aqui. Lucas, o Lucas perguntou assim, será que vai ter algum problema futuramente com os avanços tecnológicos com o espaço geográfico? Mas já existem, né, o Lucas? Eu trouxe uma outra foto aqui também com um exemplo, que é justamente as consequências, né, uma das consequências e os problemas, né, em relação a essa toda essa evolução tecnológica e a forma com que a gente lidar com o meio, né? Que é a gente pegar, por exemplo, o impacto, né, de um ponto de mineração como esse que está aqui na foto. Deixa eu ver se eu fechei. Não, vou fechar aqui. De um ponto de mineração como esse que está aqui, né? A mineração em si, ela já é um problema, né? E não só a mineração em si, mas se a gente for ver, por exemplo, a utilização de agrotóxicos, né, para grandes produções em larga escala, isso também é um problema, né? A emissão de gases do efeito estufa, que a gente vai falar daqui a pouco, também, né, é um problema. Então, esses problemas já existem, né? No caso aqui, um outro exemplo foi o caso, né, no caso, né, a gente viu a mineração em si, ela já causa impacto, mas existem ainda as consequências mais graves, né, no caso de mau uso desse espaço e o crime que aconteceu em Brumadinho é um exemplo disso, né, a barragem se rompeu e houve lá, essa foto aqui não é de Brumadinho, ela é de Mariana, que também foi outro crime cometido por uma empresa de mineração, e que, né, acontecem esses tipos de catástrofes, e elas é uma forma da gente se relacionar com o meio também, né? E foi muito legal você ter perguntado isso, porque é justamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem toda essa integração de técnicas, de ciência e de informação, é que vai começar a surgir todos os pensamentos e os movimentos políticos ambientalistas, né? Então, o pensamento, né, eu tenho aqui também tananá, o pensamento, cadê? Aqui, né? Aqui. O pensamento ecologista, né, esses movimentos políticos, né, que começaram a se preocupar com a questão ambiental, né, a questão da preservação do meio, para que o homem ele consiga fazer com que ele tenha essa segurança de que amanhã ele pode ter água e pode ter comida e pode ter oxigênio, começou justamente nesse momento. Quando a informação e a ciência começaram a ter essas grandes proporções pós Segunda Guerra Mundial, foi quando esses movimentos, esses pensamentos ecologistas, eles acabaram surgindo e tomando grandes forças, né, no debate político internacional. Então, aqui está no período pós-guerra, né? Existiu esse pensamento, esse crescimento desse pensamento. Em 68, né, eles começaram a ter as reuniões, que essas reuniões, elas foram organizadas tanto pela ONU, pela Unesco, né, são instituições ligadas, né, a essas instituições que são responsáveis pelas relações internacionais, né, dos países. Em 68 já começaram a fazer previsões e a fazer estudos, né, e debates políticos sobre a ecologia, que isso resultou, né, no que a gente tem hoje, por exemplo, como o Protocolo de Quioto, né, que os países eles assinaram, exceto os Estados Unidos, que não assinou, mas isso não é novidade vindo deles, né, os Estados Unidos acabou não sendo signatário desse protocolo, mas ele foi um protocolo que fez com que os países eles diminuíssem as emissões de gás carbônico, por exemplo, que é o principal gás, né, responsável pelo efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Então, é justamente nesse período do meio técnico científico informacional que o professor Milton Santos ele fala, é que vai começar a surgir, né, essa preocupação com o meio ambiente, toda essa ideia, né, que gira em torno disso. Não sei se eu respondi, acho que...
Se você tiver dúvida, pergunta de novo, Lucas, tá? E também, outro ponto que é muito importante, né, principalmente para a geografia da gente parar para pensar, é que também teve, né, uma inclusão muito maior, né, do meio rural dentro dessa lógica mecanizada, né? Então, essa supressão, né, cada vez mais o homem tendo controle sobre as ordens naturais, isso faz com que cada vez mais a gente tenha uma visão produtiva e uma visão de lucro, né? É importante sempre falar sobre o lucro, porque o lucro ele faz parte de uma força hegemônica, né? A força hegemônica colocada pelo professor Milton Santos. Cultura, economia e política, né? Quando a gente fala sobre economia, a gente precisa falar sobre o sistema capitalista porque é o sistema vigente, né? E o sistema capitalista, ele tem a ideia da produtividade, a ideia do lucro, e isso passou a também, né, a estar presente dentro da produção rural. Então, se a gente for ver, a partir do desenvolvimento, cada vez mais o desenvolvimento tecnológico, né, tendo esses avanços, a gente vai ter a inclusão desse meio, do meio rural, da produção rural, nessa lógica mecanizada, produtiva e tudo mais. E com a introdução, né, com a inclusão desse meio rural, meio da produção rural, dentro dessa lógica, é importante a gente falar que houve, né, também uma inversão dos setores produtivos, né? A gente aprende lá na escola lá que os setores produtivos é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, né? Que é o setor primário é o ramo das atividades que extraem, né, a matéria-prima ou produzem na agricultura, pecuária, enfim. E depois o setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é o setor de serviços, né, o que a gente vê mais presente nas cidades, né, o setor de comércio, né, enfim. Quando há essa inclusão do meio rural nessa lógica e há essa inversão desses setores produtivos, o que isso significa? Isso significa que o campo ele só vai conseguir produzir dentro dessa lógica a partir do momento em que ele vai ter acesso às tecnologias que estão disponíveis dentro desse sistema de objetos, né? Então, as tecnologias, elas vão produzir, né, todo um sistema de objetos, e esse sistema de objetos, né, que está sendo produzido, o que é para o meio rural? É o agrotóxico, é o insumo, são as grandes máquinas, né, os grandes tratores, são as sementes transgênicas. Então, o que a gente sempre pensava, que existe o setor primário vai produzir para o setor industrial, que vai chegar até o setor terciário e ser comercializado para a população em geral, e isso acabou invertendo. O setor secundário tomou um papel fundamental nessa lógica, em que ele produz o sistema de objeto antes, para ir para o setor primário, que é a produção agrícola, para retornar ao setor secundário, para depois ir ao setor terciário e conseguir ter, né, e chegar ao comércio. Então, também é importante falar sobre essa inversão dessa lógica, né? E isso também é muito importante falar sobre a questão dos pequenos produtores, né? Porque se os pequenos produtores não se inserem dentro dessa lógica, eles acabam sendo exclusos e não conseguindo sobreviver na terra, por exemplo. Porque a produção deles não obedece um ritmo mecanizado, industrializado, um ritmo tecnológico, que essas grandes produções conseguem ter acesso. É muito importante a gente falar sobre acesso, né? Não é só existir uma outra tecnologia produtiva ou não, mas é também importante a gente falar que existem pessoas que conseguem ter acesso a esses pacotes tecnológicos e existe o pequeno produtor que não tem acesso ao pacote tecnológico e ele acaba não sobrevivendo, né, a essa lógica. Então, isso também é bastante importante a gente entender, né, que isso faz parte de toda essa lógica do meio técnico-científico informacional e a nossa relação, né, com o meio. Deixa eu falar isso aqui antes de ir para a globalização. Então, esse conhecimento como recurso, né, ele não é só, né, essa gerência de dados que a gente vive nos dias atuais, mas ela começa na foto que eu mostrei para vocês lá da terceira revolução industrial do carro sendo montado, que é a especialização dessa produção, né?
Então, as produções, né, as indústrias, elas se especializam sobre essas produções. Então, o que a gente precisa ter um ponto de exclamação em cima aqui é que, né, teve a produção do Taylorismo, né, na primeira Revolução Industrial, depois teve o Fordismo, que começou as linhas de montagem, né. O Fordismo é o que aparece no filme do Charlie Chaplin, no Tempos Modernos. Se vocês não assistirem, assistam aí. É bem legal, é um filme que é uma comédia dele, mas ele mostra, né, ele trabalhando no chão de fábrica lá numa lógica fordista, né, das esteiras passando e as esteiras e os caras parafusando, assim, e ele não para de parafusar o filme inteiro. Mas a gente, né, nas últimas décadas, né, a gente passou por uma expansão maior ainda, que é o lado do toyotismo, né, que é esse método administrativo que ele comercializa, ele transporta e ele consegue dar o produto que você quer em tempo real, assim. Então, não é apenas uma produção em massa, mas é uma produção em massa que você consegue ter influência sobre ela e ela acontece de uma maneira real. Nos dias de hoje, se você tiver dinheiro, você consegue comprar, sei lá, um carro com a minha foto no capô, ele roxo, com listras laranjas, assim, e você compra um carro desse. Então, toda essa ideia do just in time, né, que você quer na hora, ela também faz parte dessa lógica, dessa forma administrativa das indústrias, né, e dentro dessa lógica do autismo. Então, isso é bastante importante. Por que é bastante importante da gente entender isso? É porque essa especialização, né, dessa produção, ela vai fazer com que a gente tenha essa integração territorial, e essa integração territorial, o professor Milton Santos ele vai alertar e falar que esse é um processo de chamado globalização, né? Não só no caso, o transporte de produtos comerciais, mas também o transporte de informações, né? Isso é uma lógica que faz com que a gente chame ela de globalização, né? Existe uma força globalizante, e essa força globalizante, ela começa, né, ela faz parte da ideia do meio técnico-científico informacional. Como um exemplo disso, né, ai meu Deus, não. Como um exemplo disso, por exemplo, né, as exportações, né? Por que as exportações é um sinônimo de uma ideia de globalização? É porque cada local, né, vai sofrer uma redução e uma especialização na produção de um determinado produto, e ele não vai necessariamente ter que se preocupar com a produção de outro produto, porque os transportes e a inclusão territorial, né, o desenvolvimento tecnológico, a velocidade de transporte, a velocidade de informação, as transações monetárias, tudo isso vai fazer com que haja essa lógica globalizante e que as exportações elas fazem parte disso, né? Então, o maior exemplo é o que a gente estava falando até agora, né, sobre a questão dessa lógica produtiva, e isso também faz parte dentro como falo, dentro da produção das próprias indústrias, né? No caso aqui, eu peguei o exemplo, né, dessas exportações brasileiras. Se a gente for se atentar às exportações do minério de ferro no Brasil, e a gente vê quais são os principais destinos, que é a China e os Estados Unidos, a gente entende que esse minério de ferro que a gente produz, a gente necessariamente não precisa ter uma indústria, uma tecnologia tão avançada que faz com que a gente produza os bens tecnológicos, né? A gente exporta o minério de ferro, e os Estados Unidos e a China produzem os utensílios tecnológicos e a gente acaba importando isso de volta, né? Porque a facilidade de transporte e tudo mais que existiu, né, a partir desse movimento de globalização, né, essa tendência globalizante, ela se tornou muito fácil, né? Um outro exemplo disso é a construção de um próprio avião, né? Tem vários livros de didáticos de geografia do ensino médio que aparecem nessa esse exemplo, que cada peça do avião ela é fabricada em um local e elas são transportadas depois para o mesmo chão de fábrica para serem montadas, né? Nesse caso dessa imagem aqui,
é o material, né, do que é feito, né, uma aeronave, e se a gente for pesquisar, né, quais são os principais produtores desses componentes, a gente vai ver que cada componente é um minério que vem de um lugar diferente do mundo, assim. E eles acabam, né, no final, indo, né, se confluindo no mesmo chão de fábrica para a montagem da aeronave, por exemplo. Então, a globalização, essa força globalizante, essas facilidades de troca de informação, transportes, enfim, ela se tornou muito, muito veloz, muito avançadas, né? Essa preocupação, essa redução, né, e a especialização de pequenos territórios, e depois, essa ampliação dessa área, né, ele é um conceito que o professor Milton Santos ele usa, mas esse conceito ele vem do Marx, né, do Karl Marx, que ele vai falar, o Marx, quando ele vai fazer os estudos lá sobre a indústria na Inglaterra, ele vai prever isso, né, ele vai falar assim, não, vai chegar uma hora que a indústria ela vai funcionar dessa maneira, vai existir o que ele vai chamar de redução de arena, né, que é a especialização de determinados polos em determinados produtos, e depois a ampliação da área, que é a capacidade de transporte e esse produto atingir uma outra área, que não seja a área onde que ele foi inicialmente fabricado, né? E por último, para a gente já encerrar, é a gente também entender que os impactos, né, desses avanços técnicos e tecnológicos, eles também têm um impacto global, né? Não todos, obviamente, né, mas existem alguns impactos que atingem todo mundo. E o pensamento ecológico, as discussões políticas sobre ecologia, elas são bastante importantes para a gente entender isso. Um exemplo, o maior exemplo de todos, né, que é muito polêmico também, bastante gente tem opiniões diversas, bastante cientistas também se conflituam aí, mas é a questão do aquecimento global, né? Então, como que a gente entende, né, a mesma ideia, né, da nossa relação com o meio, mas agora um meio globalizado, é a ideia, né, dos próprios impactos das indústrias em relação ao globo todo, né? Então, se a gente for, for pegar uma tabela, né, quem são os maiores emissores, né, de gases de efeito estufa do mundo, é a China e os Estados Unidos, né? No caso da China, eles no primeiro momento do protocolo de Kyoto que a gente falou agora, que é o contrato, né? O contrato, assim, um documento jurídico, né? Que os países eles estão compromissados a atingir uma meta de redução de emissão de gases. No primeiro protocolo de Kyoto, a China ela não entrou porque ela era considerada um país subdesenvolvido, né? Aí depois a China teve uma evolução em desenvolvimento industrial muito repentina. Mas agora a China ela entrou no protocolo de Kyoto. Mas os Estados Unidos ele não entrou, assim. E se a gente for ver, parar para pensar, né, fazer uma comparação entre os países que estão aparecendo aí no mapa, né, os Estados Unidos, ele fazendo essa emissão e se negando a entrar, por exemplo, no protocolo de Kyoto, ele vai fazer com que a influência dele, o impacto que ele causa, seja um impacto que tenha uma escala global, mas, né, ele acha que dentro do território dele, né, o que acontece dentro do território dele é apenas, né, como falar, é apenas diz respeito a apenas ele, né, então ele coloca ali como a soberania do próprio país como acima de qualquer coisa, assim, e necessariamente não funciona dessa forma, você não consegue colocar fronteiras políticas, por exemplo, nos gases, né, então, o exemplo, né, do aquecimento global, ele é o maior disso, mas existem outros exemplos também, né, como a própria extração de água, né, ou de gases naturais também. Então, tudo isso faz parte, né, já começa dentro desse movimento da lógica do meio técnico-científico informacional a tomar uma proporção que é uma proporção globalizante, né, a globalização tem essa capacidade de integração desses territórios, tá? Então, isso quer dizer que existe uma hegemonia e que todo mundo vai ser igual e todo mundo vai... O professor Milton Santos, ele alerta bastante isso também em relação às existências culturais, né?
o que muda, né, de um território para o outro, de um lugar para o outro. O que vai mudar é justamente as culturas locais, as formas de vida, que são formas de vidas tradicionais. Então, isso também é algo que a gente precisa entender como um aspecto de valorização, né? Essas resistências locais e dentro das pequenas escalas, né? Tirando essa lógica hegemônica. Por que eles não aceitam o protocolo sabendo do risco ambientalista? Sei que envolve dinheiro, mas não há nada que possa fazer. Lucas, essa é uma questão muito complicada, viu, cara? Porque quem né, é o responsável pela ONU e por realizar apesar de ser a ONU ser uma instituição que vários países convergem nela, né, que vários países tomam as decisões, é, é muito difícil você lidar com essa tentativa protecionista, né, que eles têm, né, de soberania dentro do próprio território. E os Estados Unidos, eles têm como fala, essa resistência a entrar no protocolo e, assim, em relação ao risco ambientalista, né, se eles não entraram até agora, isso, né, demonstra que eles não estão muito preocupados, né, com os riscos ambientais, né. Então, a ideia, né, deles não querer diminuir, né, a sua produção, enfim, isso também acaba influenciando bastante. Apesar de que, né, quando você tem, né, dentro dessa lógica, principalmente depois do protocolo de Kyoto, existe o que chamados créditos de carbono, né? Esses créditos de carbono são as reduções que essas empresas elas têm, né, da emissão do gás carbônico. E esse crédito de carbono ele é como se fosse um título na bolsa de valores e você pode comercializar eles e tudo mais. Mas aparentemente isso não parece ser muito significativo para eles, assim. Então eles acabam que tendo essa resistência a assinar o protocolo e tudo mais. E é uma preocupação, porque o protocolo de Kyoto ele foi reformado, se eu não me engano, depois de 2012. E antes disso, os países considerados subdesenvolvidos eles não estavam inseridos, né, no protocolo de Kyoto. Aí o protocolo de Kyoto tinha um prazo, né, até 2012, e aí eles falaram assim, poxa, vamos reformular, né? Aí eles foram tentar reformular e eles decidiram que não seria viável fazer outro protocolo, porque isso ia demorar muitos anos para todo mundo assinar, né? O primeiro protocolo de Kyoto foi em 97, se não me engano. Ele só foi colocado em prática, de fato, né? Em 99, né? Ou seja, demorou 2 anos para conseguir todas as assinaturas, né? E aí depois, em 2012, ele é reformulado. E a partir de 2012, né, os países que eram subdesenvolvidos, que haviam assinado o protocolo, eles acabaram também entrando, né, nas metas de redução dos gases, né. Aí a China, no caso, né, foi inclusa, então ela tem a missão, né, ela tem a meta de reduzir a emissão de gases. O Brasil está incluso também, o Brasil também, por mais que não seja um polo industrial tão desenvolvido assim. O Brasil ele é um emissor bastante grande, naquela tabela lá mostra, deixa eu ver, consultar aqui. Esses dados são de 2017, o Brasil está em 7º lugar na emissão de gases, assim. Então, isso também querendo ou não, bastante em relação aos outros países. Então, eles acabaram entrando, menos os Estados Unidos, que ainda ele tem essa resistência, né, a isso. O que se pode fazer é uma possível pressão política, né, porque a gente sabe uma guerra, acho que nenhum país vai entrar numa guerra com os Estados Unidos por causa de emissão de gases, assim, mas talvez uma pressão política ou pressões econômicas, né, países pararem de comercializar coisas com os Estados Unidos, talvez isso possa, né, dar uma pressão sobre eles, assim, mas o que se pode fazer realmente, assim, é bem complexo pensar nisso, porque são vários fatores que exercem influência sobre isso, né? Vocês têm perguntas para fazer?
Sim, não? Ficaram dúvidas? Silêncio constrangedor. Façam perguntas aí. Essa gravação vai para os outros alunos lá no Prezinho. Então tá bom, eu vou encerrar a gravação aqui.